Então você tá querendo ficar todo estiloso? Corre na loja e procure a aba do canal do gráfico e adquira nossas estampas personalizadas. Também sendo possível adquirir direto pelo nosso canal do YouTube na aba loja. Corre e venha usar as nossas estampas exclusivas. E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje vamos ver margem de segurança e sangria para capas de livros lombada quadrada no InDesign, tá? Já temos alguns outros vídeos mostrando como ver a margem de segurança e sangria do miolo e eu vou estar mostrando como fazer da capa. Eu vou mostrar aqui um modelo, é um livro que eu tenho, lombada quadrada. Então, lombada quadrada é aquela que é colada, tá? E a gente precisa saber quanto que a gente vai ter com a capa aberta para a gente poder montar. Então, quanto que a gente vai deixar aqui no lado da capa, quanto a gente vai deixar do lado da contracapa e quanto a gente vai deixar aqui também na nossa lombada. E também quanto vamos trabalhar de sangria, beleza? Lembrando, sempre recomendo, se você vai mandar para uma gráfica nova, troca uma ideia com a gráfica, pergunta quanto que eles costumam deixar. Eu vou deixar aqui o que eu considero o mínimo para se ter. Se a gráfica tiver um equipamento mais ruinzinho, menos preciso, às vezes vão pedir um pouco mais, mas vamos seguir isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Você com o seu arquivo InDesign aberto, vamos criar um novo arquivo. Você pode vir aqui em File, New, Document ou Ctrl N, tá? Que é o atalho. Primeira coisa que você precisa saber, qual que vai ser o tamanho do seu livro, o tamanho final dele, depois que ele estiver todo pronto, impresso, cortado, refilado. Vamos trabalhar aqui com um livro 21 por 28, mas a teoria é a mesma para qualquer outro tamanho, seja um livro 15 por 21, seja qual for. Lembrando, tem que ser lombada quadrada. Se for brochura, já é um outro esquema, se for espiral, é outro esquema também. O meu livro vai ser 21 por 28 quando ele estiver cortado. O que eu preciso saber? A gente precisa calcular aqui que 21 por 28 é só uma das páginas. Então vamos supor, a minha capa ela tem 21 na altura, na verdade 21 na largura por 28 na altura. Então a minha contracapa tem que ter a mesma medida e aí tem mais o tamanho da lombada. Então na minha altura a gente vai trabalhar com 28, que é o que o livro vai ter na hora que tiver impresso, cortado, bonitinho. Então agora a gente vai precisar saber calcular, somar quanto que a gente tem de capa, contracapa e lombada. Temos um vídeo aqui no canal onde eu mostro como calcular lombada, na verdade como eu explico como é que é feito o cálculo da lombada, inclusive um site que serve como base para você fazer também, mas sempre recomendo que peçam para que a gráfica meça a lombada e passem para você o tamanho, beleza? Então a gente vai simular aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir a calculadora, você pega uma calculadora para ficar mais bonitinho. Lembrando que eu estou trabalhando com milímetros, tá? Então vamos supor, 21 é a minha largura de uma das páginas. Se são duas páginas, ou seja, 21. Ai, Bruno, mas você está colocando 210. Como eu falei, eu estou trabalhando em milímetros, mas 210 milímetros são 21 centímetros, tá? Então vamos lá. Então vamos por 210 mesmo. 210 de uma página mais 210 da outra página já deram 420 milímetros. Ou seja, é a soma dessa contracapa com essa capa. Agora precisamos da medida da lombada. Estamos imaginando que você já sabe qual que é a largura que vai dar a sua lombada, a gente vai somar aqui a mais. Eu vou estipular uma lombada de 2 centímetros, ou seja, mais 20 milímetros, tá? 440 milímetros. Esse é o tamanho que eu tenho que montar a minha capa. Capa com contracapa, tá? E espaço da lombada. Então vamos lá. Se você ficar na dúvida, faça essa soma. Lembrando, lombada vai variar, o tamanho da capa também vai variar, de acordo com o tamanho do seu arquivo. Então vamos lá, vou pegar agora esses 440 e vou colocar aqui. 440 na largura, 28 na altura que permaneceu. Margem de segurança. Aqui funciona o seguinte, no mínimo do mínimo, trabalhe com 5 de margem de segurança para cada lado, tá? Se você puder trabalhar com 7, é ainda melhor. Lembrando, quanto maior a margem de segurança, que são a distância onde vão estar suas coisas principais, coisas que não podem ser cortadas do corte, melhor. Vamos estar tentando trabalhar com 7, mas 5 já daria, mas vamos com 7. Sangria. Sangria, mesmo que o miolo tenha sido feito com 3 de sangria, uma capa lombada quadrada ela precisa de mais,
Porque quando vai lá para a gráfica, vão fazer o processo de colar esse miolo aqui na capa, o que acontece? Às vezes ela vai estar assim, vai vindo, vão colocar a cola e essa cola baba para fora. Se não tiver uma sangria, se não tiver papel a mais da capa, essa cola vai grudar aqui, vai virar uma nojeira, vai detonar a capa do material. Então é por isso que a capa ela tem que ter mais sangria do que o miolo. Se o miolo tem 3, vamos trabalhar aqui com uma sangria no mínimo do mínimo também de 5. Você pode fazer com mais, você pode fazer com 1 centímetro para uma lombada quadrada normal, que não for capa dura, é um pouco de exagero. Então vamos trabalhar aqui com 5 milímetros mesmo de sangria, que é o suficiente. 5 milímetros de sangria para cada lado. Vamos mandar criar o nosso arquivo. Eu até acabei não colocando, mas você precisa dos 2 arquivos, né? Mas vamos supor que você vai trabalhar com a capa impressa frente e verso, tá? Parte interna da capa também vai ter uma impressão. Então eu abri aqui o documento setup. Para quem não sabe, que é um atalho, né? Ctrl Alt P. Mas para quem não sabe, você vem em File, Documento Setup. Vai abrir aqui onde você pode mudar novamente as medidas, se você precisar por algum motivo. Quantia de páginas. Lembrando, aqui tem uma página, mas essa uma página é o nosso livro aberto, tá? É a nossa capa aberta, quando você estiver olhando assim. E agora a gente vai fazer quando você estiver olhando a parte interna também. Então vamos ter 2 páginas. Uma o equivalente às partes externas da capa e uma equivalente às partes internas. Então, 2 páginas aqui. Beleza. Agora a gente precisa calcular as medidas certinho. Por exemplo, quando o seu livro estiver aberto, eu vou mostrar aqui para vocês. A minha capa tá aqui, minha contracapa tá aqui. Isso é o que vocês estão vendo, mas eu tenho que estar com ela virada para mim. Com ela virada para mim, a minha capa vai estar no meu lado direito e a minha contracapa do meu lado esquerdo. Lembrem-se bem disso para quando forem montar, porque sim, eu já montei capas invertidas e é um problema que você perde todo o material depois de impresso. Então vamos estipular aqui as medidas. Quanto que o material tinha de largura? Ele tinha 210 milímetros. Então vamos lá, 210 milímetros. Vou colocar outra linha aqui no 0. Então, se eu selecionar as 2 linhas guias, elas já me mostram 210 milímetros. Aqui é a área onde eu vou encaixar minha contracapa. Agora, eu preciso ver aqui quanto que a gente fez mesmo de lombada. A gente tinha deixado 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros de lombada. Copia essa linha guia, então seleciona ela, Ctrl C, manda colar exatamente na mesma posição com o atalho Ctrl Shift Alt V. Caiu exatamente na mesma posição. Para quem não sabe, o InDesign também tem algumas funções bem próximas de uma calculadora. Esse 210 aqui no meu eixo X é a posição que a minha linha guia tá. Se eu apertar mais, digitei o maisinho ali, e eu colocar a quantia de milímetros que eu quero que ela ande, ela vai somar e essa linha guia vai se deslocar. Como eu quero que ela continue indo para o meu X, que o meu X vai estar indo para a minha direita, o que acontece? Eu coloco mais 20 milímetros, que é o tamanho da lombada. Pronto, aqui ele delimitou o tamanho da minha lombada. Se você selecionar as 2 linhas, ele te mostra quanto de espaço tem entre elas. Então, para finalizar aqui os espaçamentos, é a mesma coisa. Copio essa última linha, Ctrl Shift Alt V para colar na mesma posição, e eu coloco aqui mais 210 milímetros, que seria o tamanho da minha capa. Pronto, caiu. Então, se bateu do começo ao fim da medida que você colocou, tá perfeito. Vamos só relembrar aqui por quê. 210 milímetros é o tamanho da minha contracapa, 210 milímetros é o tamanho da minha capa, 20 milímetros é o tamanho da minha lombada. Somando tudo, vai dar 440 milímetros, beleza? Isso tem que ficar bem explicadinho. E agora a gente precisa fazer mais uma coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, mas tem um vinco que fica aqui. E o que acontece? Esse vinco é para a distância, o quanto a capa vai abrir aqui, o quanto ela vai mostrar. Ficaria feio você deixar uma letra nesse vinco pegando. Então o que geralmente a gente faz? A gente deixa uma margenzinha de segurança aí a mais também, onde vai ter todo o fundo, vai constar ali. Vocês podem ver aqui a foto consta de fora a fora, porém não tem nenhum texto pegando aqui nesse vinco. Então a gente vai fazer isso. Eu recomendo também copiar as 2 linhas, Ctrl C, Ctrl Shift, Alt V, caiu na mesma posição. A gente vai deslocar 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de distância desse vinco. É o que eu recomendo para a letra não ficar pegando nesse vinco, nessa dobra. Então mesma coisa, selecionei essa linha guia aqui,
Então venho aqui no X dela, mais 10 milímetros, dou Enter, ela deslocou. Ou seja, essa continua sendo a minha lombada, essa é uma margem de segurança que vai ter entre a minha lombada e a minha capa para evitar de colocar textos. Legal. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa para minha contracapa. Só que, se o meu X ele vai para minha direita com positivo, ele vai com negativo para minha esquerda. Então lembrando que funciona como uma calculadora, menos 10 milímetros, pronto, mágica. Se você quiser, você seleciona aqui, 10 milímetros é o que a gente tem de margem. Você pode selecionar sempre para você ver a distância que tem entre uma linha guia e outra. Então agora para nossa capa e contracapa e lombada, a gente tem todas as margens que a gente precisa para trabalhar e a gente tem a nossa sangria. Então só relembrando, nossa sangria aqui, ó, vou abrir meu documento setup, nossa sangria tem 5 milímetros para cada lado. Por que eu vou frisar isso novamente? Que eu já andei pedindo material pro pessoal me enviar para fazer algum projeto e as pessoas eu falo 5 milímetros, a pessoa coloca 5 milímetros no total. E não, quando é 5 milímetros a mais para cada lado, é 5 milímetros para direita, 5 milímetros a mais para esquerda, 5 milímetros a mais para cima, 5 milímetros a mais para baixo, tá? O InDesign deixa isso bem frisado, mas bom só ressaltar. Então essa é a nossa medida. Temos aqui nossa largura, nossa altura, tudo certinho, temos a área. Então eu vou encaixar minha capa quando eu for montar ela, eu vou colocar um retângulo colorido aqui, só pra gente poder mostrar. Deixei aqui em vermelho o equivalente à minha capa, tá? E eu vou colocar aqui do lado o equivalente à minha contracapa em azul, ficou meio lembrando a bandeira da França. Mas enfim, minha contracapa vai ser o azul, minha capa vai ser esse vermelho. Eu vou até colocar um texto aqui. Coloquei um texto aqui para mostrar onde é a minha capa, então vocês podem ver que eu não deixo o texto sair fora das margens de segurança. Que seriam essas que a gente delimitou aqui, vou abrir o documento setup de novo para vocês poderem ver, 7 milímetros a gente deixou, 7 em cima, 7 embaixo, 7 na direita, 7 na esquerda. Só que respeita também esse 1 centímetro que a gente fez aqui manualmente, ó, os 10 milímetros. Então, tudo que for importante não possa ser cortado, não possa ser dobrado. Se você for fazer um verniz localizado, não pode sair dessas margens, beleza? Assim você garante que o seu material não vai perder nenhum tipo de informação importante. Na contracapa é a mesma coisa. Se eu quisesse colocar um outro texto aqui, eu posso colocar o outro texto aqui na contra, também respeitando essa outra margem aqui. Legal, né? Então, e aqui a gente vai ter a nossa lombada. Então, se você vai colocar alguma coisa na lombada do seu material, que geralmente você não vai fazer uma lombada branca, né? Eu vou colocar num outro tom aqui. Coloquei em verde aqui só pra gente ver. Então, vamos supor que é o nome do livro. Geralmente as pessoas vêm e colocam o nome do livro aqui do lado, né? Pronto, então tá aqui o nome do livro, título, alguma coisa. Eu vou colocar aqui só lombada para vocês verem, mas é o que você quiser colocar, nome do autor, o título, algo assim. O que é importante também, quando você for colocar o conteúdo da sua lombada, ou o texto que for ficar lá, é importante que ele esteja nessa posição. Porque tem gente que faz a lombada virada de outro jeito. Mas vamos ver aqui o livro que eu tenho. Tenho aqui a capa do meu livro. Se eu deitar ele com a capa para frente, para cima, onde você vai ver quando ele estiver numa mesa, você consegue ter leitura do que está na lombada. Tem gente que infelizmente faz inverso. Vocês podem ver, ó, aqui seria o equivalente, a minha lombada tá assim. Tem gente que infelizmente acaba deixando assim. E o que acontece? Bruno, tá errado? Esteticamente tá, porque a capa, a hora que ela ficar para cima, não vai dar leitura, a contracapa vai ficar tipo, a contracapa não, a lombada vai ficar tipo assim, então não dá leitura, ela vai ficar de ponta cabeça. Então muita atenção quando for fazer uma lombada pro lado onde o seu texto tem que estar virado. Então o seu texto tem que estar com a parte de baixo dele pro lado da contracapa e a parte de cima do seu texto pro lado da capa. Lembrando que fiquem bem atentos a isso quanto à lombada, beleza? E como que vai funcionar a parte interna? É a mesma coisa, você já não delimitou aqui essas linhas guias? Você pode copiar elas, você pode até jogar isso direto na mestra se você quiser, mas eu copiei, dei Ctrl Shift Alt V para cair na mesma posição na parte interna do meu livro. E seria a mesma coisa, a única diferença, agora a minha capa, o verso da minha capa vai estar aqui desse lado, o verso da minha contracapa vai estar desse lado e a lombada permanece no mesmo lugar. Só que como a lombada é onde vai ter cola, então você simplesmente não coloca nada, você deixa ela em branco, você não vai colocar uma imagem lá, mesmo porque tinta vai dificultar a cola muitas vezes. Então
não deixa nada na área da lombada na parte interna, tá? Então fiquem atentos a isso também. Então o verso da minha capa vai ter que estar aqui agora. Então agora fica mais fácil de ver. O verso da minha capa vai ter que estar aqui do lado esquerdo e o verso da minha contra vai ter que estar do lado direito. Por quê? Porque a hora que você tá com o material aberto lá e você tomba para dar impressão, eles vão virar e o verso de um vai para o outro lado. Bacana? Então a regra das margens de segurança permanece a mesma. Não deixa nada que seja de texto importante passar aqui, principalmente na parte interna. Se você deixar um texto passar aqui para dentro dessas margens aqui que eu estou mostrando, o que pode acontecer? O texto pode ficar escondido na área da lombada, então não aparecer, simplesmente assim. Textos, fotos que forem importantes, tipo o rosto de uma pessoa, você não quer que seja tampado, não quer que perca, não deixa passar dessas margens de seguranças e sangrias, beleza? Se esse vídeo te ajudou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito, não deixe de ativar o sininho para receber novas notificações de vídeos como esse, e claro, assim como esse vídeo já foi uma sugestão de vocês, se vocês tiverem novas sugestões de vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários, que eu vou trazer em algum momento. E fiquem tranquilos que em breve vamos trazer aqui no canal também como fazer margem de segurança sangria de livro lombada quadrada pro CorelDRAW, pro Photoshop e pro Illustrator, mas a lógica, a ideia é a mesma, bacana? É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!